Exatamente. Né? Por conta de um estresse, né? Sim. Gera imprevisibilidade. Mas tem outros dados que apontam que quando a pessoa começa a ter um elevado sucesso financeiro, né? E vamos falar que em sucesso financeiro, especificamente, que tem outras definições de sucesso também, tá? Mas especificamente nisso, que quando a pessoa passa de um determinado X de renda, se ela não tem outros marcadores, outras experiências significativas na sua vida bem desenvolvidas, o dinheiro começa a se tornar um problema pra ela. Ela começa até a ficar um pouco mais, entre aspas, gananciosa e vai atrás de dinheiro, 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 dinheiro. E o dinheiro vira uma obsessão. E isso traz problemas de saúde mental, isso traz sobrecarga, a pessoa não consegue aproveitar o dinheiro que ela acumulou ao longo do tempo. Então é um aspecto importante da gente considerar também. E dinheiro é muito importante. E eu acho muito esquisito quando eu vejo pessoas dizerem que o dinheiro não é importante. Talvez, eu sempre respeito, obviamente, a posição pessoal da pessoa, porque ela pode ter uma posição ideológica, filosófica, uma visão de mundo, em que o dinheiro não é uma coisa significativa para si. Beleza, mas aqui eu não tô falando sobre ter muito dinheiro, sobre ganhar altos salários, um alto rendimento. Eu tô falando sobre ter o dinheiro para ter acessos básicos, para ter experiências básicas. Saúde, tá? Isso é fundamental. Isso eu não discuto. Bem, ter uma casa, isso é fundamental. ter ar-condicionado. Agora, o tipo de padrão que você vai ter condições de desenvolver, porque eu não acredito em meritocracia. Tá? Eu sou contra esse conceito por uma série de questões que eu acho que nem cabe a gente explorar. Eu falei do livre-arbítrio, então acho que nem precisa responder o meu Sim, posição. A meritocracia é uma falácia, assim, a gente, para uma pessoa pobre desbravar sucesso financeiro na vida, ela vai ter que ralar 10 vezes mais. Ao mesmo tempo, acho que vale deixar claro, pelo menos no meu ponto de vista, não significa que esforço não importa. Exatamente. Porque a galera é muito 8 ou 80. Não, acho que a gente tem que quebrar essas dicotomias. Esforço vai ser importante em qualquer experiência da vida, em qualquer condição. Pessoas superlotadas, voltando para o tópico aqui, elas vão precisar se esforçar muitas vezes para conseguir alcançar seus indicadores, alcançar suas expectativas, alcançar seus planejamentos, né? Talvez elas precisem se esforçar um pouco menos em algumas áreas. Mas talvez isso não é uma regra, necessariamente, né? Sim, mas o esforço é uma coisa que é importante. Deixa eu perguntar agora, em termos de relacionamento, Ramiro, como é que, indo aqui já para os tópicos finais, em termos de relacionamento, como é que é? E aí eu não tô perguntando do seu relacionamento necessariamente, tá? Mas como é é um perfil de pessoa que com muito respeito, e inclusive eu me identifiquei com vários itens que você trouxe aí, cara. Não quero dizer nada, mas... O que você acha? Não, eu acho que você deveria fazer uma avaliação. Você acha que existe uma probabilidade? Em você? É. Sim. Porque, cara, eu sou assim, sempre... Tudo que você descreveu, assim, cara. Por isso que eu até fui investigando. Pô, eu tenho 5 empresas, eu desenvolvo habilidades distintas e, particularmente, muito modéstia à parte, eu consigo ir bem nelas. Fiz doutorado em neurociências. Sim. Eu não te conheço pessoalmente. Eu tenho uma dificuldade muito complicada com regulação emocional. Depois de um processo terapêutico, eu consegui melhorar isso. Mas sempre fui um cara chorão, medroso, sabe? Cara, se fosse você, eu posso te indicar, eu procuraria uma boa neuropsicóloga e faria uma investigação. Porque tem alguns indicadores. Como eu disse, não é necessariamente porque a pessoa tem um sucesso, uma coisa bem disruptiva, assim, que isso necessariamente vai falar a respeito de um perfil. Mas quando a gente para somar várias coisas, e aí lembrando a discussão que a gente fez, né, inicialmente ali, pessoa que tem uma clara inteligência acima da média, tem pelo menos 1 ou 2 competências mais aprimoradas. A pessoa tem indicadores de precocidade nessa história de vida, tem uma sincronia entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional, tem baixa tolerância ao erro, tem uma tendência ao perfeccionismo, tem um grau de motivação extremamente elevado, isso é uma característica comum em superdotados, quando está envolvido com as suas tarefas, então mergulha naquilo que está fazendo, se transforma uma pessoa muito boa naquilo. Posso te falar uma coisa? A minha namorada sempre fala isso. Quando eu fui fazer triatlon, eu simplesmente entendi tudo sobre triatlon e estudei todas as pessoas do triatlon.
Quando eu fui correr, mesma coisa. Quando eu fui fazer musculação, mesma coisa. Quando eu fui fazer não sei o quê, eu pego o negócio e agora eu tô na parte de empreendedorismo. Aí eu quero saber de todo mundo que empreendeu, quem começou, os modelos que existem. E compro livro, cara. É caixas de livro chegando. Teve dias que eu li 4 livros num dia, tipo, lendo. Você entra em estado de hiperfoco, que é uma outra coisa que é comum tanto no TDAH quanto na... Porque tem características sobrepostas, né? Essa coisa do funil atencional. A gente não desgruda da e o negócio é assim, se o gerente... Eu falo isso porque aconteceu. A pessoa me liga pra ir ao banco, eu tenho vontade de quebrar meu pé. Um chute na parede. Porque é irrisório. Porque eu não quero sair do livro. Parece uma droga, entendeu? Eu falo, cara, eu tenho que ir lá no banco, eu tenho vontade de... Me dói, cara. Eu começo a suar. A minha mão começa... Eu já tô suado aqui. A minha mão começa a suar. Primeiro que você não quer romper com aquilo que é do seu interesse... E pessoas superlotadas se dão muito melhor com aquilo que é... E é uma característica comum com o autismo, né? Se dão muito melhor com aquilo que é do seu interesse. E aquilo que não é tanto do seu interesse se torna difícil. Especialmente se é uma coisa trivial. Eu sempre falo com o meu namorado, que é gerente de uma das minhas empresas. Que é assim, ó, eu quero focar na coisa criativa. Eu quero focar no aspecto dos conteúdos. Evita me passar coisa burocrática. Porque eu começo a querer... chorar é muito desgastante e é desmotivante. Agora, você imagina se você fosse um trabalhador burocrata de um escritório. Eu não ia conseguir. Eu já passei em concurso, não quis assumir. Imagina, não costumo durar cara, emprego. você imagina que punitivo. Odeio ser mandado pelas pessoas, às vezes é uma característica comum. Não é à toa que muitas pessoas superlotadas vão procurar empreender também. Não tem tanto estudo, tem pouquinha coisa de estudo a respeito, tá? Mas eu acho que a gente deveria investigar mais isso. Porque é reforçador pra ela, né? Sim, e a pessoa pode ficar um pouco mais sob controle das coisas do que quando ela tá num emprego. É verdade. Né? Então a gente tem que considerar isso. E, sim, tem um domínio importante da superlotação, que é o domínio de liderança e capacidade de influenciar as pessoas também. E não é bem desenvolvido em todas as pessoas superlotadas, mas não é incomum a gente ver entre os superlotados especialmente aqueles que têm uma fluência verbal elevada, de serem pessoas que são admiradas e que conseguem influenciar, conseguem envolver grupos de pessoas e acabam se tornando autoridade, né? E eu sempre digo que a autoridade é uma coisa que tem que vir de fora, ela tem que ser concedida pela tua comunidade, não por você. Até tem pessoas que se consideram autoridades e falam sobre isso, que são, tá? Mas a autoridade, que eu considero assim, a verdadeira, ela é vinda de fora. É um presente, né? Ela é um presente da comunidade. E aí a gente volta para a teoria... Uma das teorias explicativas da superlotação, que é a teoria pentagonal, que ela fala sobre valor. Não adianta você... Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que é falado num dos textos sobre a teoria pentagonal, sobre a superlotação. Não adianta você ter altas habilidades em praticar crimes, porque isso não vai ser relevante para a sua sociedade. Isso talvez seja valorizado em algumas comunidades específicas, mas dentro da sociedade mais geral, isso na verdade é uma coisa que vai tender a causar prejuízos às pessoas. Então, você precisa prestar essas características, esses indicadores, eles precisam ser considerados valiosos para você dentro do seu contexto social. Isso precisa ter algum indicador de relevância social, porque senão... não faz sentido. Né? Você tinha me perguntado sobre a questão dos relacionamentos. Vou ramificar em 2 coisas. Primeiro, a pessoa assim, tende a se tornar um pouquinho mais antissocial por conta do tédio e ter dificuldade de manter a motivação com pessoas que ela não desafiam ela e tal. E segundo, relacionamento amoroso mesmo. Nesses 2 sentidos. A gente tem alguns indicadores de pesquisa aqui. As pessoas superlotadas tendem a ter um perfil um pouco mais introspectivo e, inclusive, podem beirar, às vezes, quase a ansiedade social, tá? Mas também não é uma regra, porque existe um domínio de liderança e de comunicação social dentro da superlotação também, que a pessoa pode ser extremamente comunicativa, mesmo que ela tenha TEA. Eu, Ramiro, sou autista e superlotado, e se você me coloca pra falar sobre coisas que eu gosto, eu fico... extremamente comunicativo e as pessoas tendem a se envolver com o que eu tô falando, tá? Então, mas você falou sobre essa questão do antissocial, que eu tô entendendo que é mais uma questão ligada à ansiedade social, Isso. Tipo assim, tem que ir lá naquele negócio lá, com aquelas pessoas, cara, que tem que conversar sobre amenidades da vida. Aí a galera não tem senso de moral nenhuma e eu tenho que ficar assim, tipo, ouvindo os bagulho. Isso pode acontecer. Mas sabe aquele churrasco com os tiozão, assim, tu fala... Sim, as pessoas superlotadas tendem a querer frequentar lugares em que elas se sintam estimuladas. Em geral. Tá.
Quando é um lugar em que elas não se sentem tão estimuladas, elas muitas vezes dão um jeitinho de trazer a brasa pro seu assado. Entendi. E trazer um tópico do seu interesse em que elas consigam se desenvolver. Entendi. Se elas não conseguem desenvolver aquilo, elas tendem a se sentir mais entediadas e desinteressadas. Mas algumas têm a própria habilidade de camuflar aquilo. Isso, exato. E manter imagino que um sim. certo cinismo. Aí.